Foi a tua fé que te salvou. Olá, boa noite. Boa noite. A gente está começando a nossa transmissão ao vivo no horário da nossa reunião aqui da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, em São Luís de Montes Belos. E nós optamos por fazer essa leitura do Evangelho. Não vai ser um estudo, né? A gente vai fazer uma leitura do Evangelho, alguns comentários, porque como pelas medidas sanitárias nós não podemos estar em reunião na nossa casa, então nós realizaremos esse encontro por aqui, por enquanto, tá? A gente começou um pouquinho antes, para dar tempo de todo mundo ir se organizando, né? Conectar. E quem ainda não pegou a água e colocou para fluir, vamos colocar, que ainda dá tempo. Nós começaremos exatamente às 19h30, como acontece na nossa casa. Agradeço aquelas pessoas que já estão nos acompanhando. Vamos colocar uma musiquinha aqui. Acho que é sempre bom ter uma música para a gente se harmonizar. Temos também um chat. O chat está aberto para vocês fazerem os seus comentários. Caso o áudio não esteja bom, a iluminação não, a gente pode ver uma questão aí de ajustar à medida que vamos fazendo o nosso trabalho, tá? Podem deixar suas mensagens. E se quiser também comentar sobre as nossas leituras, nossos comentários aqui, estejam à vontade. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, eu vi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, e era amor demais. E tudo era tão lindo, e ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos sermos em dor. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum não vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Eu vou começar com a leitura do livro Luz no Lar, do Chico Xavier, Espíritos Diversos. O texto
é uma poesia chamada Conversa em Casa. O suor da paciência encontra a luz por remate, não há provação difícil, o medo é que nos abate. Conserva-te nobre e simples, para que o bem não se torça. Muita vez a ingenuidade é grande sinal de força. Venceste? Trabalha sempre, sem detenção no passado. O herói que vive da fama é um vivo morto enfeitado. No que tange às confidências, fala a Deus em tua prece. Quem melhor guarda um segredo é aquele que o desconhece. Cultiva a reta intenção em tua própria defesa. Mesmo vítima do engano, sinceridade é grandeza. Onde tens o coração, retens o próprio tesouro. O dinheiro que escraviza é dura algema de ouro. Compra, guarda e ajunta livros, mas estuda dia a dia. Mostrar a biblioteca não mostra sabedoria. Perdoa e ajuda amparando, como as terras generosas, que dão em troco de estrume, pão e bênção, vida e rosas. De Casimiro Cunha. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, reunidos em sintonia com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Deus, nosso Pai maior. Aqueles que nos intuem e nos guiam todos os instantes, nos protegendo, nos mostrando os caminhos, e que nós sejamos pacientes, caridosos, benevolentes, brandos, para podermos saber ouvir as suas orientações. Deus querido, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Obrigada por conhecermos Jesus, seu Evangelho. Obrigada por essa oportunidade de, mesmo que distante fisicamente, estamos perto. Que Deus nos acolha, nos intua sobre o melhor a fazer sempre. Que a espiritualidade amiga oriente-nos sobre esse trabalho da noite, com muita paz e tranquilidade. Que assim seja. Vamos realizar agora a leitura do Livro dos Espíritos, número 656. A adoração individual será preferível à adoração comum? Será? Vamos ver. Reunidos pela comunhão de pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si bons espíritos, mesmo que se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, só um comentário sobre essa leitura. É mais válido uma oração singela de uma pessoa isolada ou também a oração em conjunto das pessoas? Toda oração é válida, e se é em conjunto também tem o seu poder aumentado. E hoje nós estamos aqui, né? A gente está seguindo a sequência que seria na casa. E que bom, né? A gente vê a espiritualidade amiga guiando os nossos passos, com cada mensagem. O estudo que estava programado para ser feito na casa é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 1 a 8. Então, eu vou começar. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1.
Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. No item 3, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando esse último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza d'alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Foi até o item 4, um comentário? Bom, a gente pode começar com perguntas objetivas, que é justamente o Livro dos Espíritos nos traz. A pergunta 661 pergunta para a gente, né? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? É claro que a gente pode pedir, mas isso cria um compromisso, porque, lembrando lá o Pai Nosso, a gente fala: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, nós temos o compromisso primeiro de perdoar os nossos ofensores, os nossos devedores, para que o Pai Celestial também nos dê o perdão. No item 5, é reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material.
A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio do além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. Quando aplicado ao homem, o espírito mau espera a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, no ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo. Que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias do curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes feito completamente a justiça de Deus. Interessante, eu escutei falar de caridade. Nós espíritas falamos muito de caridade, e por isso fui lá no Livro dos Espíritos novamente para poder a gente perguntar, afinal, o que é caridade? Nós espíritas temos a mania de confundir a caridade com assistencialismo, com a esmola propriamente dita. Mas vamos lá iluminar essa questão. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. 3 itens. Então, para a gente ter a caridade, é necessário esses 3 itens. Se um faltar, a gente não está fazendo a caridade. E o último deles é o perdão das ofensas, assim como Deus colocou, aliás, como Jesus nos colocou para a gente. O perdão é o esquecimento total daquela falta, e sem uma contrapartida daquele ofensor. Então, a gente esqueceu, a gente não pode ficar desejando, mas ele tem que fazer isso para se reparar comigo. Não, a caridade passa por aí também. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a importância dessa reconciliação com os adversários, que a gente não quer levar as contendas que a gente tem, né, para a nossa vida, né, depois que a gente desencarnar. Nós temos a oportunidade todos os dias de sanar essas contendas aqui, se a gente tiver alguma aqui na Terra, e se a gente estiver fazendo bem, se a gente tiver perdoado realmente de coração, aqui no Evangelho fala, né, que Deus não permite, né, que nós sejamos atacados, né, e sejamos por esses espíritos que ainda não perdoaram.
Então, nós temos que perdoar de coração e ser vigilante para não permitir que esses outros espíritos, eles consigam nos influenciar negativamente, né? Deus sempre está nos protegendo, Jesus sempre olhando por nós, e a gente tem que ser vigilante, orar e vigiar e perdoar de coração. O item 7 e 8 fala do sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e, de antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-lo. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar com suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, quando nós temos um pedido, quando nós queremos pedir perdão a Deus, quando nós entrarmos na nossa casa de oração, nesse momento, a nossa casa, a residência de cada um, é a nossa casa de oração, o nosso coração é a nossa casa de oração. Quando nós formos fazer algum pedido, que nós deixemos as contendas de lado, que nós possamos vir de coração tranquilo, de coração aberto, em paz, porque assim a gente vai conseguir pedir o que a gente quer, ser ouvido da maneira devida, porque nós estamos de coração puro, de coração tranquilo. Um pouquinho falando sobre a oferenda, é interessante a gente pensar nessa época. Antes, a oferenda era sempre algo que fazia parte lá da economia daquela família, então não era uma oferenda que ia fazer parte, ia fazer falta lá na sua casa. Então ele tinha que oferecer a isso, segundo a lei, para que ele aprendesse que as coisas verdadeiras eram as coisas além da vida, não eram as coisas materiais. Daí Jesus veio mostrar que essa oferenda, a oferenda mais importante para Deus não é essa do material, e sim essa moral, essa que vai libertar a gente. Então, reconciliar com o irmão antes de fazer a oferenda, que essa é a mais importante, né? E o Evangelho nos trouxe novamente que, com o advento, com a chegada do cristianismo, essa oferenda agora não era mais um material, não era um bezerro, não era nenhum nada do cotidiano, era a alma. Agora a gente quer a salvação, quer salvar a nossa alma. Então, a gente está oferecendo a nossa alma em busca do perdão das nossas ofensas. Mas aí Jesus vem. Antes de salvar a nossa alma, vamos lá reconciliar com o nosso irmão, vamos lá salvar essa relação com o nosso irmão, e sim podemos entrar no templo e oferecer a nossa alma para a salvação. Nós estamos encaminhando para o final, né? Então, nesse momento, eu queria pedir para que todo mundo
fechasse os olhos e deixasse o coração leve, o coração brando, porque a gente vai ficar em silêncio por um tempo, para que cada um faça a sua prece individual. Nesse momento, eu quero pedir para todo mundo vibrar pelo nosso país, vibrar pelo nosso planeta, que está precisando tanto. Que nós possamos vibrar por essas pessoas que estão doentes, possamos vibrar por cada familiar, possamos vibrar para que a espiritualidade amiga tenha condição de levar assistência, que todos os médicos, todos os estudiosos, eles possam escutar, que eles possam sentir as orientações da espiritualidade amiga, para que a gente caminhe para a descoberta da cura, do tratamento, que cada um precisar. Então, nós vamos, cada um em sua casa, no seu tempo de oração, ficar tranquilo e fazer a sua prece. E nós encerraremos com o Pai Nosso. Peço a Deus que frutificai a nossa água, tornando-a um remédio que cada um precisa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. A gente tem algumas pessoas que postaram alguns comentários, né? A Giovana, da nossa cidade, obrigada, Giovana, por estar aí com a gente. A Esmeralda, a Dona Alice, Mundo da G Kids, fez um comentário, né, sobre o perdão. O perdão, falou que o perdão liberta, né? Importante a distinção entre a caridade e o assistencialismo, posto que, embora este último seja essencial, a caridade a ultrapasse muito. Muito bem. A Helene Mar também, que está nos acompanhando. Então, a Milena também, obrigada, Milena. Então, essa vez, nós realizamos. Então, se alguém quiser, nas próximas reuniões, fazer na sua casa, nesse mesmo molde, simples, pode conversar com a gente se organiza para se cada um quiser seguir uma sequência, então fique à vontade. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom ver todo mundo acompanhando, né? Todo mundo comentando, Zé Eurípedes, a Vilma, a Selma, muito obrigada pela presença de todos. Obrigado a todos que nos acompanharam e estamos à disposição, caso alguém queira fazer as próximas transmissões aí em casa, aí, quem for palestrante, se desejar fazer, a gente pode reunir e tentar a melhor forma para todos. Estamos aí agradecendo e que Jesus nos abençoe. Amém.
Ana Clara também mandou os parabéns. Gessimar, que nosso Mestre Jesus nos conceda a luz necessária para superarmos este momento. Que assim seja, né? Então, a gente vai se despedindo. Foi muito bom. Então, as próximas vezes, se vocês quiserem fazer também, comunica a gente que nós vamos nos organizando com isso, tá bom? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que a gente possa, agora a gente não fala, né, como lá no centro, que voltem para casa com Deus, que a gente durma com Deus, que a gente tenha um sono tranquilo e de boas energias. Maria Martins também, muito obrigado pela companhia de todos. Muito, muito, muito bom. Deus nos abençoe. Beijo, tchau, tchau, gente.